Eu até. Alô, alô, marciano. Aqui é da Terra. Vocês precisam conhecer Júlio Plaza. Meu nome é Inês Rafaelian, sou professora universitária, gestora cultural, produtora cultural e artista plástica. Meu signo é de Virgem, com ascendente em Peixes e Áries. Miriam Rose Rafaelian, minha mãe, ela é professora universitária, pedagoga e psicóloga. Antônio Sodré Cardoso, meu pai, jornalista, professor universitário, artista gráfico, etc, etc, etc. A minha formação começa lá no ginásio vocacional, que foi muito importante. Depois eu fiz FAP, Artes Plásticas, anos 80. Mestrado eu iniciei na ECA, interrompi para dar continuidade no Santa Marcelina, e o doutorado na ECA em Poéticas Visuais. Regina Silveira, para mim, foi uma mentora, uma mestra, uma segunda mãe. Foi, não, é. Mas agora é uma grande amiga. E eu trabalhei com ela desde a época da FAP, 81. Fui aluna, monitora, assistente, produtora, curadora e sempre tive com ela trabalhando. Ela é uma artista que influenciou muita gente, tem uma cabeça maravilhosa, ela é uma das melhores professoras, vamos dizer, ela é muito generosa, no sentido de te dar todas as informações que você precisa para poder crescer no seu próprio trabalho. O trabalho dela é muito voltado à percepção visual, de como a gente também é um trabalho político, mas sem ser panfletário, é muito profundo e ela tem feito instalações pelo mundo inteiro, é uma das artistas mais importantes hoje aqui do Brasil. Júlio Plaza foi uma pessoa muito especial na vida de muita gente. Ele sempre foi um professor difícil de lidar com os alunos, mas quem soube chegar perto teve a maior experiência que podia ter de um teórico, pensador e artista de muita qualidade e muito sensível. Eu convivi com o Júlio desde criança porque ele era amigo do meu pai, na época que ele estava fazendo Poemóveis e o Caixa Preta, e eu tinha ele como uma pessoa que eu admirava. Depois eu fui ser aluna dele, trabalhei com ele, e a admiração que eu tenho pelo trabalho do Júlio, pelos textos do Júlio, eu tento até hoje
dissipar pelos meus alunos e pessoas que tenham essa relação com a palavra e com a imagem e com o pensamento que ele deixou bem registrado. Então, o Poemóbilis do Júlio Plaza, que fez em parceria com Augusto de Campos, parte de um outro trabalho do Júlio chamado Livro Objeto, que eu tive o prazer de ver em melhores condições e perfeitamente conservado em Porto Rico, que foi onde ele começou a trabalhar com esculturas grandes e numa universidade de Mayagüez, e lá no Museu do Livro em Porto Rico tem esse livro objeto. Aqui também nós temos esse livro objeto, mas em outras situações. O Poemóbilis foi uma parceria dele com o Augusto de Campos, onde as imagens, as formas foram feitas pelo Júlio, e o Augusto recebia pequenos bonequinhos de papel e inseria seus poemas. E é um trabalho que até hoje é ícone do livro objeto, ou do livro de artista, como um dos maiores trabalhos, né, feitos dentro dessa linha de pesquisa. Então, as exposições do Júlio como artista, elas ficaram um pouco para trás porque ele não queria mais participar de exposições. Ele estava dedicado mais a escrever e na área mais teórica. Em 2003, eu estava organizando a exposição Palavra Extrapolada para o Sesc Pompeia, que abriu o projeto Latinidades. E eu chamei o Júlio para estar participando, e ele ficou meio reticente, mas falou, não, tudo bem, vou pensar. Mas, infelizmente, ele faleceu nesse mesmo ano. E, nesse momento, eu primeiro fiquei muito mal. Depois, montando a exposição, eu perguntei para a Julieta Machado, que foi minha aluna e que trabalhava lá, e eu perguntei, você tem mapotecas, não, vitrines, mesas para eu pôr alguns trabalhos do Júlio? 5 dias antes da exposição, eu saí correndo atrás da casa de amigos que tinham seus trabalhos do Júlio nas gavetas e trouxe para gavetas mapotecas do Sesc Pompeia. Foi a primeira exposição que eu organizei pensando como uma homenagem. Por quê? Porque os meus alunos e os jovens não conheciam o trabalho de Júlio Plaza. E ele sempre foi um trabalho muito forte, muito contundente e atemporal. E aí eu fiz essa primeira exposição. Na sequência, o Maria Antônia me chamou para montar uma outra exposição do Júlio Plaza, em 2004. Em 2005, me chamaram para fazer a curadoria de uma exposição do Júlio em homenagem a ele, uma sala, na Trienal Poligráfica de San Juan, em Porto Rico, onde ele trabalhou na Universidade de Mayagüez. E aí, nessa sequência, foram me chamando, e eu acho que isso fez voltar a presença de Júlio Plaza no circuito cultural da cidade. E depois acabei fazendo mais 2 exposições dele, individuais, na Galeria Marília Razucchi. A primeira crítica foi, mas o Júlio numa galeria? E eu falei, bem, dentro daquele texto que ele escreveu da arte por décadas, ele estaria ciente de que as galerias hoje fazem um papel além da venda e da compra, e sim da divulgação da arte brasileira. Então, eu não achei que seria nada errado colocar o Júlio no contexto de uma galeria, e acabaram entendendo a minha posição, e foi um sucesso as 2 exposições que trouxe ele à tona. E isso me deixou muito feliz. Bem, a revista Artéria é uma revista que foi idealizada por 2 pessoas, Omar Cury e Paulo Miranda. Os dois, nos anos 70, começaram com essa revista de poesia visual que não existia, e ela já teve vários formatos, várias formas de fazer, mas teve um momento em que ela foi toda em serigrafia, e a editora é chamada Nomuc, por causa disso mesmo, ela é feita Nomuc no braço. Hoje ela é em offset, tem também digital, e está no número 11. Uma das revistas de poesia visual que sobrevive até hoje, várias aconteceram e pararam, mas ela não é seriada, não tem continuidade. Mas ela consegue reunir um grupo de artistas, poetas visuais, artistas plásticos, artistas gráficos, com trabalhos que não são comerciais e nem
estariam veiculados se não fosse a revista Artéria. Ela tem um gene da poesia concreta com artes plásticas, então tem esse gênero da poesia visual, que é assim, que eu acho que é um dos trabalhos mais importantes de publicações de poesia visual hoje, é a revista Artéria. O Omar e o Paulo têm esse contato com os artistas cedem os trabalhos, eles são publicados. Bem, anarqueologia foi um termo que eu encontrei que eu misturei anarquia com arqueologia, que é um pouco uma paródia do meu próprio trabalho. O meu trabalho de artista plástica envolve um pouco essa questão dos signos e dos símbolos ancestrais e tecnológicos, transformando esses objetos em achados pré-históricos. E as pessoas vão me indicando, olha Inês, aconteceu isso, olha você viu isso, viu aquilo. Eu comecei a guardar esses artigos, imagens e fotos e resolvi fazer uma página no Facebook chamada Anarqueologia. Parece que existe essa palavra e tem um significado completamente diferente, mas no meu caso era esse híbrido de anarquia com arqueologia. E ficou anarqueologia. E eu gosto de pensar na arqueologia como uma espécie de anarquia, porque as coisas na arqueologia, pelo que eu fiquei lendo, estudando para o doutorado, tem milhões de interpretações, milhões de escolas e que cada vez que se encontra uma coisa se desdiz da outra, renomeia outras, se pensa diferente da história. Então, toda essa instabilidade de certezas é que me interessou. Então, a anarqueologia, na verdade, é a própria arqueologia que é anárquica, no sentido que ela vai sempre se reescrevendo conforme os novos descobertas, novas formas de avaliar tempo e materialidades, materiais, né, de procedências. Então, elas vão se transformando, e aí a palavra foi escolhida nesse sentido, e é onde eu reúno trabalhos meus e de outras informações que eu vou recebendo de amigos que vão alimentando o meu trabalho também. Eu trabalho na Faculdade de Santa Marcelina há 27 anos, um pouquinho mais. Eu entrei aqui com 27 anos e um pouquinho mais. Então, significa que metade da minha vida eu me dedico a dar aula aqui, um lugar que eu super adoro. Tenho todo o pessoal com que eu convivo, assim, meio como uma segunda família. Meus alunos que eu tive aqui, que hoje estão em vários lugares do mundo, fazendo mil coisas, a gente se reencontra constantemente. E a atividade que eu tenho na faculdade passa um pouquinho do normal de um professor dar uma aula. Eu gosto de estar acompanhando, eu gosto de estar ajudando a encontrar coisas que tenham relação com o trabalho deles. Eles costumam me perguntar sobre exposições, quais que seriam interessantes ver. Então, a gente tem um trabalho aqui na faculdade que a maioria dos professores também tem esse envolvimento, de ser um colega dos seus alunos. Eu acho que nós somos colegas profissionais, né? Troca de ideias, construção de conhecimento, discutir valores dentro da história da arte, da própria arte contemporânea. Então, esse envolvimento que a gente tem aqui de corpo docente e discente é muito, muito frutífero. E ele não acaba aqui, ele se estende, nós temos contato até hoje, alunos que se formaram há 20 anos, 25 anos atrás, são pessoas atuantes que a gente contém, sempre se encontra e troca figurinha e faz trabalhos conjuntos. Então, eu acho que esse nosso ambiente de arte e educação contínuos é uma coisa que me gratifica muito. Tanto que eu larguei tudo para dar aulas, porque eu acho que é o que eu mais gosto de fazer. Eu gosto de produzir, gosto de estar fazendo o meu trabalho de artes também, mas o lugar que eu me sinto mais à vontade é numa sala de aula ou conversando com os meus alunos, seja lá onde quer que nós estejamos. Minha fruta favorita é cereja e todas as frutinhas vermelhas e pequenas. Mas também tem o mirtilo, tem uma outra que eu não lembro o nome, que é amarelinha, que são frutinhas que infelizmente nós não temos nesse país com facilidade. Ó, duas exposições que me marcaram profissionalmente muito. Primeiro, uma da Regina Silveira, que foi no Centro Cultural Banco do Brasil, o Clara Luz, onde eu fui produtora e curadora assistente.
que é uma exposição que foi um fruto de 9 meses de trabalho e que ganhou o prêmio APCA e que foi muito bom estar com Regina durante esse tempo todo produzindo essa exposição e acompanhando em todos os aspectos. E a outra exposição que me satisfez muito foi a Palavra Extrapolada, que foi a exposição que abriu o Latinidades no Sesc Pompeia, onde eu reuni 51 artistas de várias gerações que usam a palavra no seu trabalho de artes plásticas e também poetas visuais. Foram as duas que marcaram mais. É difícil de separar 3 livros. Eu separaria 3 autores e mais um. Eu tenho como fonte de inspiração Primeira Pessoa Borges. É um cara que me faz pensar muito e a cabeça fica criativa, de uma certa maneira. Outro que eu amo de paixão é o Umberto Eco. Os livros os romances nem tanto, mas os livros em que ele também faz a cabeça funcionar. Ítalo Calvino também é uma delícia de pensar, principalmente o livro Cosmicômicas, que eu li. E um quarto, que eu acho que também tem sido fundamental na minha vida, é o Flusser. Então, são 4 cabeças, que são 2 mais romance e 2 mais teóricos, que mexem com as minhas ideias. É meio divertido, mas o Júlio Plaza, além de me ensinar, eu não digo nem como professor, mas como pessoa, a pensar, a questionar. Mas tem umas coisas também prosaicas. Ele me ensinou a como comer manga, a como fazer paella e como fazer... Ai, agora fugiu o nome daquela comidinha com ovo. Tortilhas. Então, foram coisas muito importantes que eu aprendi com o Júlio Plaza, além de tudo o resto como um pensador e artista. Eu aprendi a ler, principalmente com meu pai. E antes de entrar na escola, ele tinha uma vontade através de logotipos. Então, a gente lia os logotipos e as marcas. Isso foi uma coisa que a gente andava na rua falando Shell, Texaco, porque a gente ia reconhecendo as palavras pelos logotipos e pelas imagens. Isso é uma coisa não muito normal. E uma coisa, depois que a gente começou a ler os livros, ele aprendeu isso, né? A gente recebeu um papelzinho chamado A Súplica do Livro, que ninguém conhece muito, que dizia assim: não rabisque nas minhas páginas, não dobre nas minhas orelhas, cuide de mim com carinho. E eu até hoje tento fazer isso com os meus livros. E gosto de lê-los sem destruí-los, como a maioria das pessoas tem feito ultimamente.